Pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Nós estamos baseados na nossa série de vídeos sobre o Evangelho de Marcos. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido aos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo fiel, foi escrito aos romanos. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, filho do homem, foi escrito aos gregos. E João é o Evangelho universal, do amor universal, do coração paternal de Deus a todos os homens. Tá bom? Então nós estamos no capítulo 3 de Marcos, de 13 a 19. Aqui é um episódio muito lindo, onde Deus revela através de Marcos, de João Marcos aqui, discípulo direto do apóstolo. E aqui é muito interessante, aqui fala como é que Jesus escolheu, a escolha dos 12 apóstolos, seus nomes e qual é o propósito de Jesus ao chamar os seus apóstolos. E é muito interessante porque nós temos lições preciosas para as nossas vidas, para nós que somos cristãos. Então, se você ainda não é cristão, abra o seu coração, entregue a sua vida, o seu coração a Jesus. Se você quer entregar a sua vida, o seu coração a Jesus, nos procure através das redes sociais, do nosso site casanarrocha.com. Você vai ter artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça e todos os nossos contatos, para que você entre em contato conosco e receba uma palavra de Deus, entregue a sua vida, o seu coração a Jesus e faça parte da Igreja Casa na Rocha, uma comunidade de fé, de amor, que quer te receber com muito carinho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, nessa noite, nós temos um culto especial, às 19 horas, é um culto rapidinho, maravilhoso, das 19 às 20 horas, por causa do lockdown. Venha nos conhecer aqui na Dr. Camargo, 4555, no centro da cidade de Umuarama, Paraná. Tá bom? Então, Marcos 3,13, a escolha dos 12 apóstolos e seus nomes. O texto sagrado diz em Marcos 3,13, depois subiu ao monte, aqui no caso Jesus, e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Olha só que coisa interessante. Jesus subiu ao monte, olha a importância de subir ao monte para fazer uma escolha sábia. Subir ao monte na Bíblia simboliza buscar a presença de Deus. Jesus, que era Deus, que era homem, que é o Filho de Deus, subiu ao monte para orar antes de escolher os seus 12 discípulos. Então, se Jesus subiu no monte para orar, para buscar o Pai, uma direção para a sua vida, de que escolha fazer, imagina nós, que não somos Jesus, que não somos Deus, o quanto é necessário nós subirmos ao monte da oração, ao monte da presença de Deus, da adoração, buscando de Deus uma direção para as nossas vidas. O segundo aprendizado que aprendemos é que Jesus chamou os que ele mesmo quis. Isso é tremendo, gente. Jesus é soberano no seu chamamento, seja nos 12 apóstolos, que é o caso aqui, como também no chamamento dos seus discípulos, dos filhos de Deus. Jesus é soberano. A Bíblia diz: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que respondem ao chamado de vida eterna, ao chamado de salvação que Jesus fez aos seus. Mas é muito interessante nós vermos aqui: chamou os que ele mesmo quis. O chamamento de Deus, o chamamento da salvação, é um ato soberano do próprio Deus. É uma vontade plena e soberana do próprio Deus. E depois o texto diz: e vieram para junto dele. Por que nós somos chamados? Por que nós somos salvos? Por que nós desfrutamos da vida eterna? Por que nós subimos ao monte para orar, para buscar a direção de Deus? Vieram para junto dele. Então esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, querido. É estar perto de Jesus, junto dele, próximo dele, desfrutando de intimidade com ele, em oração, em jejum, em louvor, em adoração, meditando na palavra, como nós fazemos quase todos os dias aqui juntos, à luz da palavra de Deus. Estar junto dele, vieram para junto dele, é o que diz o texto sagrado. Esse é o propósito do verdadeiro cristão, do verdadeiro filho de Deus, daquele que quer ser discípulo de Jesus. Não tem como eu estar no cristianismo sem estar junto dele, junto, perto, próximo de Jesus de Nazaré,
em intimidade com Ele através das 6 disciplinas espirituais: a oração, a adoração, o jejum, a leitura da palavra, a meditação na palavra, a comunhão com os nossos irmãos, e aí a importância de nós irmos na igreja, de frequentarmos um grupo cristão, e em sexto, servindo as pessoas. Servindo as pessoas, nós também temos intimidade com Deus, vemos Deus nos usar, nossa vida frutificar debaixo da unção e da graça de Deus. Aí vem o 14, então designou 12 para estarem com Ele. Olha que tremendo, 12 homens para estarem com Ele. De novo aqui o mesmo propósito, para estarem junto dEle e para estarem com Ele. Não adianta nada, né, você se achar o crente, se achar o cristão, se você não estiver junto com Ele, estar com Ele. Esse é o nosso propósito de vida. E para os enviar a pregar. Por que nós estamos junto de Cristo? Porque nós estamos com Cristo, a fim de pregar o Evangelho de Deus a outras pessoas. Toda vez que nós crescemos em intimidade com Deus, em consagração a Deus, em santificação com Deus, tudo isso tem um propósito, tem uma finalidade. É o que no grego se chama a palavra telos, fim, finalidade, propósito. Qual é o telos do homem? A finalidade do ser humano é estar com Ele e pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os homens. Os enviou a pregar. Nós somos chamados para pregar. E a maior pregação que existe, querido, é com a nossa vida. Temos que pregar com a nossa vida. E se necessário for, falar. Mas antes de falar, viver o Evangelho de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua vida fale mais alto que as suas palavras. Que a sua vida reflita, seja semelhante a Cristo a cada dia. Você seja mais parecido com Jesus, refletindo a glória de Deus, falando do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Ganhando almas para Jesus e frutificando para a glória de Deus, trazendo pessoas aos pés de Jesus. Aí vem o 15, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, na pregação do Evangelho, muitas vezes, o que vai acontecer? Espíritos malignos vão se manifestar, seja possuindo pessoas, seja através de circunstâncias. Nós vamos ter que enfrentar o que a gente chama de batalha espiritual, de enfrentamento com as hostes infernais, demônios malignos, né? Satanás e seus demônios. Só que a Bíblia está dizendo que Jesus chamou seus 12 discípulos, bem como o legado desses 12, que é a igreja de Jesus, todos os discípulos de Jesus que vieram a partir dos 12 apóstolos, para expelir demônios na autoridade do Cristo. Quanto mais conectado você estiver com Cristo, maior a autoridade de Cristo estará com você. Quanto mais perto de Cristo, junto dele, estando com ele, maior a unção de Cristo, do Cristo. A palavra Cristo significa o ungido de Deus, o consagrado a Deus, o ungido de Deus. Quanto mais próximo de Cristo, maior a unção de Cristo estará sobre a sua vida. Aí vem o 16, e eis os 12 que ele designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, as quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos de trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e no final me chama a atenção isso aqui, no 19, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, infelizmente, irmãos, nem todo mundo que é chamado por Cristo de forma soberana, sobrenatural, vai ser um seguidor de Cristo, fiel a Cristo. Infelizmente, no Evangelho, no reino de Deus, nas igrejas, em todos os lugares e ambientes eclesiásticos ou religiosos, haverá os Judas Iscariotes, os traidores de Cristo, aqueles que negaram a Cristo, aqueles que desprezam os ensinamentos de Cristo e se transformam assim como Judas, traidores de Deus, traidores do próprio Cristo, homens e mulheres que entregam o próprio Cristo à sua sorte, né? E graças a Deus, de forma soberana, Deus protegeu, guardou e fez cumprir o seu propósito, a missão do Cristo na cruz do Calvário. Então, não seja um Judas, seja como os demais 11 apóstolos de Cristo, até porque depois Judas foi substituído lá em Atos, a Bíblia diz, por Matias,
um outro que se tornou apóstolo do Senhor Jesus no seu lugar. Se você trair Jesus, o que vai acontecer? O mal vem sobre você, a desgraça vem sobre você, a maldição vem sobre você, e o final é o inferno, é o que diz a Bíblia. E não pense que você é insubstituível, não. Assim como Judas foi substituído por esse grande outro apóstolo, nós sabemos que também Deus faz isso. Deus, se você não responde ao chamado de Deus, trai a Ele, é infiel a Ele, despreza Ele, abandona Ele, Deus pega e levanta alguém no seu lugar. Era para ser você. Era para ser você o discípulo de Jesus, o que fizesse a obra para Jesus, o que frutificaria para Jesus. Mas se você o trair, for infiel, o desprezar, assim como Judas o desprezou e o entregou por 30 moedas de prata, assim também Deus te substituirá e colocará outro no seu lugar, porque o reino de Deus não para por nossa causa, ele é muito maior do que cada um de nós. Então respondamos ao chamado do Salvador, respondamos ao chamado do Messias, de Jesus de Nazaré, subindo ao monte, ouvindo o seu chamado e obedecendo, vindo para junto dele, ou seja, estando perto dele, estando com ele, pregando o Evangelho de Jesus e exercendo a autoridade do próprio Cristo, expelindo demônios e repreendendo todo o mal que se levanta contra o reino de Deus, a obra de Deus e os propósitos divinos nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, nessa manhã. Se você tem o desejo de se engajar conosco na linda obra que Deus está fazendo através da internet, através da igreja local, eu te convido, hoje, quarta-feira, às 19 horas, venha participar conosco do culto da Igreja Casa na Rocha, 19 horas, na Dr. Camargo 4555, na frente da Anhanguera, Unitron. Nós estamos aqui no centro de Umuarama, servindo ao Senhor, hoje às 19 horas. E se você quiser também, sentir no seu coração o desejo, eu te incentivo a fazer isso, o desejo de semear na obra do Senhor, na casa de Deus, através de dízimos e ofertas, faça isso, meu irmão. Nós vamos deixar o link de descrição aqui abaixo de como você pode fazer isso, e através do nosso site, casanarrocha.com, você também pode semear na nossa vida e no nosso ministério de restauração de famílias, de vidas, de salvação de almas. Tudo isso, através dos seus dízimos, das suas ofertas, você se engaja conosco nessa obra linda que Deus está fazendo, sempre com alegria, movido pelo Espírito, cheio da graça e da glória de Deus, exercendo a sua generosidade, abençoando a igreja local e o povo de Deus e os servos de Deus. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Amém? Feche os seus olhos. Aprendemos coisas maravilhosas aqui na escolha dos 12 discípulos, em Marcos 3, de 13 a 19, e Deus tem algo tremendo e maravilhoso para cada um de nós. Pai, nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, pedimos a Tua graça sobre nós, a Tua unção. Pai, nós queremos subir no monte da oração, nós queremos ouvir o Teu chamado, Pai, e Te seguir. Queremos, em nome de Jesus, estar contigo, junto de Ti, perto de Ti, todos os nossos dias. Queremos pregar o Evangelho de Jesus, queremos exercer autoridade sobre hostes infernais e espíritos malignos, declarando milagres e maravilhas, estabelecendo o reino de Deus sobre a terra, abençoando as nossas casas, as nossas famílias e aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Pai, livra-nos de ser como Judas, traidores, infiéis, pessoas que desprezam o reino de Deus, o Salvador, o Messias prometido a Israel. Dá-nos um coração fiel, assim como os 11 discípulos de Jesus e depois o 12º discípulo, Matias, que também andou na Tua presença e foi fiel ao Senhor até o último suspiro das suas vidas. Dá-nos essa fidelidade, essa consagração, essa santificação, de Te amarmos dia a dia, através das nossas vidas, através do nosso coração, totalmente rendido a Ti. Abençoa cada vida, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os Teus filhos, consola os corações enlutados. Ó Deus, manifesta o Teu poder, a Tua glória, opera milagres financeiros, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada homem e mulher de Deus que está ali empenhado em prol da Tua obra, em prol do Teu reino. Abençoa cada um deles, eu te peço isso de todo o coração. Faz a Tua obra, Pai, manifesta o Teu poder e a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Que Deus te abençoe nessa manhã preciosa, que a graça e a paz de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.